na minha opinião, tá? Por que que hoje eu não ensino balé com nenhum método tradicional? Eu ensino balé com o método que eu desenvolvi. Por que disso? Porque eu entendi que os métodos tradicionais limitam as minhas alunas. São métodos que foram criadas para bailarinas que não têm o mesmo biotipo, né? O biotipo físico da brasileira, né? Normalmente são bailarinas que não têm bunda, né? Que são mais longilínea. A gente aqui no Brasil, a gente tem um volume ali no corpo um pouquinho diferente, principalmente quando se trata de adolescentes, adulto, o biotipo é diferente. Então, eu criei uma maneira de ensinar balé seguindo o meu próprio estudo, mas eu criei um método chamado técnica de balé em detalhes. Então, hoje eu não sigo um método tradicional. Eu criei a minha própria maneira de ensinar balé pensando numa pessoa, numa bailarina, um bailarino que é brasileira, que é brasileiro. O método TBD, ele é fantástico. Você vai conhecer mais sobre o meu método, tá? Durante o workshop. Ele é fantástico para trazer o prazer da pessoa fazer balé, ser um momento de lazer para ela, ela conseguir se tornar uma grande bailarina, dançar muito bem. Porém, ele não é um método que é visado para ensinar bailarinas a se tornarem profissionais de grande companhia. Por quê? Lá na companhia do Kirov, eles vão querer o método que eles trabalham, e eles não trabalham com o método TBD. Faz sentido? Então, se eu quero trabalhar com bailarinas, crianças e adolescentes, para transformar essas bailarinas em bailarinas profissionais que vão para fora do país dançar em grandes companhias, o método TBD não vai servir para você. Sim, esquece. Esse método é para a grande realidade do nosso Brasil, que são o quê? Mulheres, crianças, adolescentes que fazem balé por prazer, mas não com foco em se tornar bailarinas profissionais. Por quê? Porque as companhias não reconhecem ali um método diferente. Então, por exemplo, uma bailarina que fez pelo método Royal, ela vai ter que entrar numa companhia que trabalha com Royal. Ela não consegue entrar numa companhia que trabalha ali com Vaganova. Ela vai ter que estudar o método Vaganova também para poder entrar na companhia. Então, cada companhia, ela exige da bailarina profissional que entre a formação que a companhia tem. Ok? Por isso que o método TBD não se encaixa, não faz parte da formação das companhias lá fora, ok? Mas, pensa comigo, quantas bailarinas numa escola de dança vai para fora e vira profissional? De, sei lá, 100, 200, 300, 1000 bailarinas que passam numa escola de dança, quantas vão realmente para fora ser uma profissional? É pouquíssima. É a grande minoria da minoria da minoria. Então, até que ponto vale eu trabalhar com um método que é todo quadradinho, como os métodos tradicionais, forçando as minhas alunas dentro de estruturas ali que não foram pensadas para o corpo brasileiro, sendo que o desejo da minha aluna, da mãe da minha aluna, nem é que ela se torne profissional. Pensando nisso que surgiu o método TBD, sim, para facilitar esse processo, tá? Para ensinar balé dando detalhes dos movimentos, mas respeitando o corpo do aluno. E aí, quando a gente pensa em formação como professora, eu preciso selecionar um método para eu me formar. Se você quer ser uma professora que ensina pelo método Royal, você vai ter que ir lá estudar Royal. Se você quer ensinar pelo método Vaganova, você vai ter que ir lá estudar Vaganova e assim por diante. Aqui, se você quiser ter um método que realmente olha para o corpo da bailarina, do bailarino brasileiro, sim, que respeita os limites desse corpo, o método TBD é uma ótima formação para você. Então, o que é se formar agora pelo método TBD? É a gente entender cada fase do processo de uma preparação de um bailarino para a formação desse bailarino, respeitando o que é ensinado naquele método. Então, dentro aqui do método TBD, por exemplo, no primeiro ano o bailarino precisa aprender isso, isso, isso. Lá você vai ter isso. O que é que ele precisa aprender? Mas, mais que isso, você vai ter como ensinar isso para os seus alunos. Sim?
Essa é uma grande diferença entre o método TBD e os outros métodos. Sim, é como é que eu ensino. A gente aqui ensina usando a consciência corporal do aluno. Então, eu exploro no meu aluno a percepção corporal desse aluno. Eu coloco ele o tempo todo se desafiando, vencendo, superando, né, os seus próprios limites ali, sempre respeitando o limite corporal, ok? E aí, para você se tornar uma professora de balé formada, você vai ter que fazer uma formação em balé. Você pode escolher os métodos tradicionais ou você pode vir comigo no método TBD, Técnica de Balé em Detalhes.